Você está cansada de pedir para que seu marido mude e parece que nenhum esforço seu para que ele mude foi suficiente? Parece que ele nunca vai mudar aquilo que te incomoda? Esse é o 6º e último vídeo de uma série chamada Como Mudar o Seu Marido. E nessa série eu estou te ensinando o que você pode fazer para alcançar essa mudança. Mas antes que a gente vá para o vídeo, para eu te contar o que fazer, eu gostaria de te convidar de se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar o seu like para que você receba em primeira mão mais conteúdos como esse sobre relacionamento. Não seria justo eu terminar essa série afirmando que todos os pedidos, sugestões que você fizesse ao seu cônjuge, seguindo o passo a passo que eu te ensinei até aqui, ele vai atender. Que todas as coisas que você deseja que ele mude, ele vai mudar. Porque existem algumas coisas que ele realmente pode não querer mudar. Da mesma forma que podem existir algumas coisas que na cabeça dele ele gostaria que você fizesse diferente e que você também não está disposta a negociar uma mudança. Eu quero te contar 2 histórias. A primeira delas eu li em um livro do Gary Chapman. Ele fala que quando ele se casou, na verdade eu não lembro bem se é uma história dele ou de um paciente, mas vamos supor que é dele. Quando ele se casou e foi morar com a esposa, que ele percebeu que ela tinha uma profunda dificuldade em fechar portas e gavetas. E que ele falou, não é possível, às vezes hoje ela estava muito distraída e deixou todas essas portas abertas. Mas ele percebeu que ao longo da convivência com ela, que aquilo era um hábito. Ela abria as portas, ela abria as gavetas, mas não as fechava. E ele, um dia, falou com ela, nossa, você poderia fechar as portas e as gavetas, isso me incomoda muito. E ela ouviu e ele pensou, ela vai atender. Passou-se alguns dias e as portas e gavetas continuavam abertas. E ele falou, talvez naquele dia ela não tenha prestado tanta atenção. Eu vou falar com ela novamente. Ou talvez os hábitos que a gente tem demorem para mudar. E ele esperou alguns dias não mudando, falou, vou falar com ela novamente. E aí ele falou assim, vou explicar, porque algumas pessoas precisam visualizar melhor. Olha, uma porta a gente fecha assim, a gaveta, esse mecanismo aqui, ó, a gente tem que empurrar para que ela seja fechada, ela não volta para o lugar sozinha. E aí ele explicou e pediu para que ela fizesse isso. Passou-se algum tempo, ele percebeu que ela não mudava. Passou-se alguns anos, eles tiveram filhos. E um determinado dia ele chegou em casa e a filha dele tinha machucado a cabeça. E ele perguntou o que aconteceu. E ela falou, ela bateu a cabeça em uma gaveta ou porta que estava aberta. E aí, naquele momento, ele pensou, nossa, ela admitiu como foi que a minha filha se machucou. E ele falou, eu não vou falar, tá vendo? Se você tivesse fechado as portas e as gavetas, isso não teria acontecido. Ele falou, isso é Deus tocando no coração dela, dando oportunidade para ela ver o risco que é ela não fechar portas e gavetas. É Deus atendendo a minha oração, falando que, tá vendo, meu filho, você não precisa mais reclamar por conta própria, já que você falou isso comigo, eu estou agindo. E ele fala que naquele dia ele pensou, ela vai mudar, mas que, para surpresa dele, ao longo das próximas semanas, as portas e gavetas continuaram ficando abertas. E aquilo foi um choque para ele. Então ele fala que ele saiu para pensar e colocar num papel o que eu posso fazer, o que eu ainda não fiz para que essa mudança nela seja feita. E ele pensou primeiro, poxa, se ela não mudar, talvez eu possa me separar, isso é uma opção? E ele falou assim, não vou me separar, a minha aliança é maior do que isso, se eu me separar, talvez as pessoas não me queiram mais como pastor de uma igreja, não é isso que eu ensino? E ele começou a pensar, talvez quando ela morrer, eu possa me casar com alguém que não faça mais isso. E ele pensou, não, essa não é a melhor opção, porque eu realmente queria passar a minha vida inteira com ela e nem quero cogitar a opção de que ela morra para que eu encontre outra pessoa. E aí ele pensou numa terceira possibilidade. O que eu posso fazer para que isso não me incomode mais? E ele chegou à conclusão de que ao invés de reclamar com ela das portas abertas e gavetas abertas, ele poderia ser a pessoa que fechava. Ele falou, ela vai ser a pessoa que abre, eu serei a pessoa que fecha. E a partir desse momento eu não vou cobrar mais isso dela. E ele fala que relatando isso em outros seminários,
ele começou a receber sugestões, as pessoas começaram a falar de artifícios de as portas serem fechadas, de colocar nas portas para que fossem fechadas sozinhas, e as gavetas também. E ele falou, gente, eu comecei a perceber opções que não precisava ser só algo que ela fizesse, poderia ser algo que eu ia fazer ou algo que eu ia mudar naquela dinâmica da casa para que as portas fossem fechadas sozinhas ou fechadas por mim. E ele fala que ele voltou para casa naquele dia e falou com ela, falou assim, eu preciso te falar algo sobre as portas e gavetas. E ela falou, pelo amor de Deus, não fala mais sobre isso comigo. E ele falou assim, não, por favor, me escute até o final. E ele falou assim, eu decidi que a partir de hoje, não importa quantas portas e gavetas você deixar aberta, eu vou fechar cada uma delas. Essa é minha responsabilidade. E que ela olhou para ele e só falou, tudo bem, e saiu. E ele pensou assim, meu Deus, eu pensei que isso seria uma revolução, que ela me agradeceria muito. E ela não fez isso. E ele entendeu naquele momento que era porque era algo que não incomodava ela, que era algo que só incomodava ele. E pronto, aquele momento, aquele assunto encerrou, ele encontrou paz naquilo, porque a partir do momento que ele falou, isso pode ser feito por mim, eu não preciso cobrar dela, ele achou nele uma solução para aquele problema. Vou te contar outra história, agora aqui de casa. Quando eu e o Felipe nos casamos, tinha algo que ele tinha aprendido, ou pensava diferente de mim, que era sobre como apertar o creme dental. O Felipe sempre acreditou que a gente tinha que apertar o creme dental de baixo para cima. E eu nunca tinha pensado sobre como se aperta um creme dental. Eu pegava o creme dental e o primeiro lugar que eu via que podia apertar, eu apertava. E aquilo incomodava ele profundamente. Enquanto ele era metódico, o creme dental dele estava lá de baixo para cima. O meu estava lá normalmente, que era no primeiro lugar que eu pegava, no meio, apertado. E um dia ele me pediu, André, será que tinha como você apertar o creme dental de baixo pra cima? E eu achei aquele pedido assim, tipo, isso é algo que eu posso fazer, isso não fere nos meus valores. Falei, posso. E aí nos primeiros dias eu fiz isso. Mas eu confesso que na correria do dia a dia, quando eu não racionalizava sobre aquilo, quando eu estava fazendo outra coisa, pensando em outra coisa enquanto escovava os dentes, eu muitas vezes ia lá e fazia o quê? Apertava o creme dental no meio. E aquilo irritava ele. De novo ele me falou. E um dia eu falei assim, Felipe, muitas vezes eu nem percebo isso. Será que nós temos outra forma de resolver essa questão? E aí a gente entendeu que cada um podia ter seu próprio creme dental. Dessa forma ele apertava o dele da forma como ele gostaria, eu apertava o meu da forma como eu me sentia ali confortável, que era de qualquer jeito. E assim a gente não brigava mais por isso. Cada um ia se atentar ao seu. E aí era só não pegar o dele e tava tudo certo. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a mudança que você deseja, você precisa refletir se a única mudança que você quer é uma que o seu cônjuge pode fazer. Será que a única mudança boa, suficiente é aquilo que você deseja? Se não for, talvez vocês possam encontrar outras soluções para aquilo que os incomoda. Eu queria que você refletisse sobre todas as mudanças que o seu cônjuge fez. Ao longo desses anos, todas as coisas que ele mudou para melhor, que ele fez para te agradar. E não apenas ficasse focada na única mudança ou nas únicas mudanças que você não conseguiu vindo dele. Faz parte de um casamento feliz também a aceitação e a tolerância. O amor aceita as imperfeições ou as diferenças. Não quer dizer que só porque uma pessoa faz algo diferente de você, que ela seja imperfeita. Ela apenas pode acreditar que aquela é a melhor forma, que ela encontrou outra forma de fazer algo e está tudo bem por isso. Seja grata por cada mudança e aceite aquilo que não pode ser mudado. Quando eu digo aceitar, é parar de reclamar, é parar de pedir, é parar de criticar, é aceitar que aquilo o outro só vai fazer daquele jeito e tá tudo bem, faz parte do que eu preciso tolerar para viver uma relação em paz e saudável. Eu quero que você também entenda e fique de um alerta nesse vídeo que o que eu estou falando aqui sobre tolerar e aceitar não pode ser algo que vá ferir seus valores, não pode ser algo que vai te ferir, não pode ser um relacionamento abusivo. Por favor, eu não estou te pedindo para que aceite situações assim. Existem coisas que se o outro não estiver disposto a mudar, você não deve permanecer nessa relação. Mas é fato que
a maioria das coisas que as pessoas pedem por mudança nos relacionamentos são coisas pequenas, mas que às vezes, quando acumuladas, geram um profundo ressentimento, geram uma profunda irritação ou uma profunda insatisfação com a relação, mas podem ser mudadas e fazer com que essa relação melhore e que vocês continuem juntos. De novo, ressalto que tudo aquilo que foi ensinado aqui não é uma promessa de que o seu cônjuge vai mudar em tudo, mas que se você fizer aquilo que foi ensinado, ele com certeza terá mudanças significativas, assim como você, ao longo dessa jornada. E mais, você não vai perder nada fazendo tudo aquilo que foi ensinado aqui, mas você pode ganhar muito.